Boro na cultura da soja. Como identificar que está faltando, quando é necessário fazer as aplicações e quais que são as fontes. Isso é um assunto extremamente importante a gente saber para quem trabalha com a cultura da soja. E é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu vou ser chato novamente e pedir para vocês deixarem o like e se inscrever aqui no canal se você acha que o conteúdo que a gente produz aqui é relevante. Extremamente importante para o YouTube entender que o vídeo é bacana e pode entregar para mais pessoas, beleza? Então, se puder, dê essa força para a gente também. Vamos começar, pessoal? Vamos falar sobre isso. Posicionamentos de boro na cultura da soja. Olha só, nos últimos anos a gente tem notado, nas duas últimas safras, que tem aumentado bastante as deficiências desse elemento na cultura da soja. Por um motivo principalmente. Nós tivemos um aumento do potencial produtivo das cultivares mais modernas. E, obviamente, isso leva a um aperfeiçoamento ou um ajuste nutricional. Então, acaba que a cultura ela fica mais exigente e eu devo ser mais minucioso na hora de fazer um planejamento nutricional. E o boro, junto com o cálcio, é um nutriente estrutural. Ele ainda é um micronutriente, mas extremamente importante. Ele vai ter funções ali junto à formação de alguns precursores de lignina, formação do tubo polínico, enfim, tem várias funções dentro da planta. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico tudo isso em detalhes, você pode assistir também depois. Então está cada vez mais comum a gente acabar observando a campo essas deficiências nutricionais. E ela é caracterizada por aparecer primeiro nas folhas mais jovens, porque ele é um elemento praticamente imóvel dentro da planta, e a folha ela fica mais encarquilhada, como vocês estão vendo aqui. Você vai ter uma redução de crescimento da planta, você vai ter essa folha meio dobrada aqui. Isso é uma característica bem comum de quando está faltando boro para a gente ir a campo já bater o olho e identificar, E também propor estratégias de manejo. E o que eu sempre falo, é muito melhor você se antecipar ao problema do que depois observar o problema a campo e acabar ali perdendo, às vezes, 5, 7 sacos por hectare, que lá no final, em 100, 150 hectares, pode dar um resultado muito grande. Então, se antecipe nessa questão nutricional, é fundamental, beleza? Aqui nós temos 3 culturas, então a canola, a soja e o milho. Vocês estão vendo o desenvolvimento de raiz com falta de boro fica prejudicado, tem uma menor expansão de raiz, isso não só para boro, mas para qualquer nutriente que estiver faltando, um dos sintomas vai ser a diminuição de expansão de raiz. Isso vai ser muito prejudicial porque a planta vai absorver menos água, vai absorver menos nutrientes e, em última análise, vai produzir menos. E eu vou ter uma planta menos vigorosa, que se desenvolve menos, acumula menos matéria seca e produz menos também. Então, isso a gente tem que ter muito claro que não pode faltar. Eu devo fazer o suprimento desse elemento. Tudo bem, mas vamos lá. Na minha análise, eu fiz a análise, eu tenho ela em mãos aqui. Qual que seria um bom nível de boro? Então, nós temos materiais, como o Manual do Paraná, por exemplo. Ele indica lá que 0,6 mg por decímetro cúbico eu tenho um nível alto e eu não preciso me preocupar tanto. O que a gente tem notado, experiência dos últimos anos e também trabalhos mais recentes, é que a soja é mais exigente do que isso. Então, já tem-se apontado 1 mg, e a gente gosta de trabalhar com 1 mg por decímetro cúbico na análise de solo. 1 mg, para você ter uma ideia, equivale a 2 kg por hectare de boro. Não é muita coisa, mas se faltar esse elemento, a planta vai sofrer. Por isso, a gente já aumentou um pouquinho, digamos assim, o sarrafo, Em vez de 0,6, já colocar como um nível ali de 1 mg como suficiente. E os solos brasileiros, de maneira geral, 80% deles, pelo menos, eu vou ter a deficiência de boro. Então, eu devo olhar na análise, fazer uma análise muito bem amostrada, dividida entre os tralhões para saber aonde que está faltando, aonde que está sobrando, aonde que eu posso fazer um manejo um pouco diferenciado e também saber fazer um manejo. Tudo bem. Mas tem uma outra ferramenta que eu sempre falo que para a gente aperfeiçoar a parte nutricional, a gente tem que começar a olhar, que é a análise de folha. Então, análise de folha você vai fazer, inclusive o recordista americano lá de produção de soja, que produziu mais de 230 sacos por hectare, eu acho que tem até o caso dele aqui no canal, ele fazia a análise de folha praticamente toda semana. Isso aqui, por quê? A gente pode identificar também o teor desse elemento via folha, que fica entre, segundo a Embrapa, 20 e 55 miligramas como a faixa ideal. Se tiver faltando, a gente pode fazer também
uma aplicação, pode fazer um ajuste, inclusive isso na nossa consultoria é muito comum, a gente faz acompanhamento com folha e se precisar de alguma coisa, principalmente de micronutrientes, fazer alguns ajustes nutricionais ao longo do ciclo. A soja é recomendado fazer a coleta do 3º ou 4º trifólio completamente expandido com pecíolo em R2. Então a coleta de folha ideal seria nesse momento, em R2. Porém eu posso fazer antes também, né? Não tem problema de fazer antes. O que eu não posso fazer, geralmente, é ruim, é pegar folha muito nova, folha muito velha, porque a planta está o tempo todo remobilizando nutriente. Claro que o boro ele tem pouca mobilidade dentro da planta, mas se eu pegar folha muito jovem, ele vai te dar um resultado incorreto, ou folha muito velha também pode te dar um resultado incorreto com relação à situação nutricional da planta. É muito interessante eu ter essa ferramenta de análise de folha e análise de solo, porque aí eu sei se tem no meu solo aquele elemento, com a análise do solo, e análise de folha, saber se a planta está conseguindo absorver aquele elemento. Se ela não está conseguindo absorver, pode ser por algum motivo, uma compactação, uma falta de água e etc, né? Até mesmo doenças que impedem desenvolvimento de raiz, pode estar comprometendo a absorção. Então a avaliação visual é uma outra coisa que vale a pena. Então, ao longo do ciclo, você nota no seu talhão ou nos talhões também, não só a parte de pragas ou de doenças, mas também faz uma avaliação de nutrição, se está faltando ou não. Quais que são as fontes? Então nós temos duas formas principais de aplicar boro, que é via solo e via folha. Via solo eu vou ter o tetraborato de sódio e a ulexita. Tem se aumentado bastante a utilização de ulexita nos últimos anos, que tem 10% de boro, e a ulexita é uma fonte de baixa solubilidade que tem um efeito residual mais longo, e o pessoal acaba aplicando em cobertura em área total. Por não ser uma dose tão alta que a gente vai aplicar de boro, acaba que é de fato um pouco difícil a ulexita ser colocada em área total. Existem sim alguns equipamentos, né, algumas alternativas que podem ser utilizadas. Também a gente acaba fazendo a orientação dependendo do que o produtor tem disponível ali na propriedade para aplicar a ulexita granulada, né, principalmente encontrada aí no mercado. Então pode ser adicionado também junto com o NPK. Nós temos algumas formulações que vêm com micronutrientes. Nos últimos anos tem se aumentado a tecnologia de NPK em grânulo único, que a gente acaba vendo que é bastante interessante para evitar a segregação de grânulos ali. No NPK, por exemplo, o convencional, que é o mistura de grânulos normal, né? Você pode sim ter alguma segregação. Não é tão comum quando pode se aparentar achar o pessoal que segrega muito, mas o em grânulo único pode valer bastante a pena, principalmente se a gente for refinar essa parte nutricional. Eu sempre falo que não adianta a gente comprar um produto mais caro se a parte técnica de planejamento não estiver acompanhando. Então você vai pegar a semente mais cara, o fertilizante mais caro, mas aí você não faz um planejamento com análise de solo, você não faz um cronograma de aplicação de folha, você não faz nada, meio que você está subutilizando aqueles teus produtos. Então eu sempre falo que produto mais caro, mais refinado, tem que ser acompanhado com planejamento também e com o passo a passo do que deve ser feito. Tudo bem? Então pode ser adicionado esses produtos via solo antes de plantar. Isso a gente tem já consolidado, várias pesquisas mostrando isso. Porém, o boro, sim, ele é um elemento que acaba tendo uma boa mobilidade de perfil e isso pode ser ruim, porque em solo arenoso eu posso ter uma lixiviação, perder esse elemento. Mas uma das formas que evita isso também é o efeito residual que eu tenho de uma ulexita. E a dose aí varia de 1 a 3 kg por hectare. Uma outra coisa, pessoal, é tomar cuidado com relação ao excesso, não colocar em excesso, porque também pode ser prejudicial. Todo produto que a gente coloca na parte de nutrição de plantas em excesso, ele é prejudicial. Nós temos também a solução via folha. As soluções via folha, nós temos o ácido bórico com 17% de boro, o octaborato de sódio com 20% e o pentaborato de sódio com 130 gramas por litro e, é claro, fontes quelatizadas de boro em doses variadas, porque cada empresa, cada nome comercial, ele vai dar uma concentração diferente, uma orientação de aplicação também diferente. Nós gostamos muito de trabalhar com fontes quelatizadas, porque evita problema com fitotoxidez, evita reação também com outros elementos dentro do tanque. Então, se a gente for fazer um parcelamento, aqui até a gente vai mostrar para vocês, V4 e R1. Geralmente você vai embarcar e já vai utilizar
um fungicida ali no início do reprodutivo ou vai utilizar um inseticida ali em V4 acompanhado com algum outro produto, e a gente tem que evitar o máximo possível ter essa incompatibilidade de cauda. E esses produtos quelatizados, eles são um pouco mais caros, mas aí quando a gente for colocar na ponta do lápis, ele acaba valendo a pena, tá? A aplicação aqui varia de doses, né, via folha de 100 a 200 gramas de boro por hectare. É isso que geralmente pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos também, mas o que já tem se consolidado, algumas pesquisas mostrando exatamente isso, né? Então aqui nós temos uma pesquisa com dose de boro, época de aplicação e produtividade em sacos por hectare. Aqui nós tivemos sem nada de aplicação, então a testemunha, com a produção de 82 sacos por hectare. Aqui 120 gramas por hectare em V4 apenas e produziu 86 praticamente, né, sacos por hectare. Aplicação parcelada de 60 gramas por hectare em V4 e R1, então no vegetativo e no reprodutivo, início do reprodutivo. Produção de 87 sacos por hectare. E parcelado 40 gramas por hectare, V4, R1 e R3, 88 sacos por hectare. O que está mais comum hoje a gente está trabalhando aqui com os produtores que a gente atende? 60 a 60 V4 e R1, fontes quelatizadas, é o que a gente tem notado que acaba dando o resultado mais interessante via folha, principalmente para aquelas áreas de potencial produtivo um pouco mais alto. Então veja, 87 sacos por hectare é uma produção excelente. Isso aqui depende também de um bom manejo anterior, de planejamento. Não adianta eu pensar em boro. Ah, Jonathan, então vou aplicar aqui V4 60 e R1 60. Mas você tem um solo desequilibrado. Você tem um solo que às vezes até está precisando de calcário. Às vezes você tem os outros elementos que estão desequilibrados ou estão faltantes. Aí não, o boro só não vai fazer milagre. O boro ele vai dar resultado quando você tem toda a tua casa arrumada. Isso aqui é importante a gente ter consciência. Outra coisa muito importante é a reflexão. Realizar análise de solo necessárias na propriedade, dividida por talhão, preferencialmente todos os anos, em camada 0 a 20. Uma outra coisa, produtores que vão passar 80 sacos por hectare. É muito interessante começar a fazer análise de perfil. E não só análise química de perfil, que seria de 20 a 40 e até mais do que isso, a gente poderia aprofundar o nosso estudo, mas fazer uma análise de perfil do ponto de vista físico, se esse solo não está compactado. Solo compactado, a planta não consegue absorver os nutrientes. Por mais que você tenha nutriente, ela não consegue, a raiz não consegue se expandir. Então também é uma avaliação adicional para aqueles produtores que estão passando dos 80 sacos por hectare, que é chegar aos 90, 95, parte de nutrição, e isso a gente deve olhar e deve pensar também. Avaliação visual ao longo do ciclo, aquilo que eu falei, complementar uma avaliação de pragas e de doenças com uma avaliação de folha e também medir os resultados. Quanto que produziu, qual que foi o investimento, qual que foi, o que você usou. Então tudo isso vai te dar informações para no próximo ciclo melhorar cada vez mais, tá? Se você quiser trabalhar com a gente, nós temos esse serviço de consultoria, que nós fazemos todo o seu acompanhamento nutricional. Nós guardamos as análises de solo, dos talhões, né? Fazemos as recomendações, o acompanhamento ao longo de ciclo também. E aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link e é só nos chamar no WhatsApp e explicar ali qual que é a sua situação no momento e, se possível, a gente pode estar trabalhando juntos também, beleza? Forte abraço, espero que tenham gostado. Também comenta aqui abaixo o que você achou, quais que são os seus manejos com relação a esse nutriente. Até uma próxima e tchau, tchau.